Bom, nós temos duas maneiras básicas de se movimentar os objetos em Z. Algumas versões antigas do AutoCAD talvez não apresente essa possibilidade. Então é bom conhecer mais de uma maneira de trabalhar. Quando o método de visualização, ou seja, o Visual Style, está em conceitual ou quando ele está em Realistic, os ícones o ícone de UCS ele vai se tornar auxiliar na movimentação de objetos, mas eu também posso trabalhar sem ser através do ícone de UCS, utilizando simplesmente a ferramenta Move. Estando com o orto ligado, eu vou garantir que o Move me permita trabalhar em Z. Então, ó, quero andar em Z. Vou descobrir primeiro a altura dessa mesa. Essa mesa aqui está a 50 centímetros de altura. Eu dei um ID para conferir isso, ou seja, digitei ID, Enter. E com a Snap ligada, ó, eu consegui pegar um ponto aqui acima da mesa, avisou para mim que está a 50 de altura. Se eu der um ID aqui e clicar na parte de baixo desse objeto, vocês vão perceber que ele está no chão, ou seja, o Z abaixo dele está igual a 0. Eu li esse comando ID, serve para ler as coordenadas da posição Z dos objetos. Então agora, eu vou utilizar Move para fazer a alteração da altura em Z do objeto. Seleciono o objeto em questão, aciono o Move, clico em qualquer lugar da tela com o orto ligado, puxo o mouse para cima e notem que vai aparecer escrito aqui ó, ao lado do cursor, mais Z. Se eu quisesse puxar para baixo, era só puxar o mouse para baixo que ele apareceria escrito menos Z. Como eu quero subir 50 centímetros de altura, ó, puxo para cima, digito 50 e dou um Enter. Pronto, já andei com esse objeto em Z. Agora seria simplesmente utilizar Move ó, e andar em XY para colocar o meu objeto na posição desejada. Se você tiver com dificuldade, depois que mexer em Z, de saber no plano bidimensional onde você está, talvez seja mais coerente observar o teu projeto em planta baixa, e só então, depois disso, movimentá-lo utilizando o Move. É interessante você perceber que se o Snap estiver ligado e você utilizar o Move, você pode correr o risco de, ao clicar no objeto, pegar na porção inferior dele sem querer, e sem querer botar na posição inferior do próximo objeto. O que aconteceu agora? Ó? Eu sem querer, por conta do Snap, peguei no topo do objeto, e o Snap jogou para baixo do outro. Então, ao movimentar em Z, em XY, é interessante ou tomar cuidado com o Snap, ou desligar o Snap para que o seu XY consiga ficar livre e você não clique sem querer em outra posição. Ok? Uma outra maneira, digamos que esse objeto não tivesse que ficar nessa altura, eu tivesse que subir ele mais 30 centímetros. Sem precisar do Move, simplesmente pelos ícones de UCS, ao selecionar um objeto, observem, nas versões atuais do AutoCAD, 2010, 2011, 2012, aparece o ícone de UCS, ou seja, X, Y, Z, em cima do objeto. Nas versões antigas, como é o caso aqui na aula, os computadores de vocês estão na versão 2008. Esse ícone de UCS não vai funcionar para mover em Z. Mas esse que está aqui no cantinho, ó, você vai poder clicar que ele vai usar. Então vocês observem que, ao aproximar o mouse do eixo Z, percebam que aparece uma linha de sugestão, estão vendo? O ícone, inclusive, ele muda de cor. Você clica nele, pronto, agora é só puxar para cima e digitar, por exemplo, 30. Subir 30 em Z. Ah, mas não é isso que eu queria. Ponho o mouse em cima do Z, clico, puxo para baixo, digito 30 novamente e dou um Enter. Prontinho. Clicar nos eixos é sempre mais fácil para movimentar do que utilizar o Move e depois dizer a medida, ok?